Ações do Banco Inter e do Nubank. Quando a gente olha para essas duas ações, vemos um forte movimento de queda e o que está acontecendo. E quando a gente compara com os bancos tradicionais, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, a gente vê um movimento contrário. Essa é a análise que eu vou fazer no vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de começar, dá um like. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Vocês investem nas ações do Banco Inter ou do Nubank? Eu vou sortear um livro, O Investidor Inteligente, e uma garrafinha do canal. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, 9h30 da noite, nos stories do meu Instagram. Então, se você não me segue, aproveite e me siga também. O link está aqui embaixo. E vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar aqui sobre essas duas ações, né? Sobre o Banco Inter e sobre as ações do Nubank. Vou comparar com os bancos tradicionais, né? A gente está vendo um movimento bem diferente entre essas ações. E começando aqui, né? Banco Inter, depois de ter a máxima, né, acima dos R$ 84,00, hoje na casa dos 12, uma baita de uma queda nos últimos meses, né, mais de 85%. Quando a gente olha para as ações do Nubank, também um movimento fortíssimo de queda, né? A gente vê aqui que as ações do Nubank ali, depois do IPO, ultrapassaram os R$ 11,00, hoje na casa dos 3. E o que está acontecendo? Bom, vamos olhar aqui, né, para o Ibovespa. Então vamos comparar do início do ano para cá e o que a gente vê? O Ibovespa subindo 7, o Banco Inter caindo 55, o Nubank caindo 66, ou seja, está bem na contramão do índice também. Então tem um forte movimento descolado, né, de grande parte das ações, mas parece que meio junto aqui com os bancos digitais. Então vamos fazer essa análise começando pela ótica que se olha um banco digital, né, um banco de crescimento. Olhar para o que está acontecendo ali no resultado de crescimento de fato. Quando a gente começa a olhar para o Banco Inter, né, então aqui dados do resultado do primeiro TRI de 2022, nós temos o quê? Pegar número de clientes. Crescimento forte, né? Então, primeiro TRI de 22 contra primeiro TRI de 21, crescimento de 82% na base. Quando a gente olha para os clientes adicionados, né? Então, 2,3 milhões de novos clientes, 30% de crescimento. Então, está crescendo. A gente não vê uma mudança aqui no crescimento do Banco Inter. Ah, pessoal, como de costume eu deixo esses gráficos e tabelas todos no meu canal do Telegram, tá? Então quem quiser acompanhar já com esses dados, o link está aqui embaixo, já vai assistindo o vídeo e vendo os dados. Quando a gente olha para o Nubank, né, o que a gente tem aqui? Crescimento forte, né, atingiu aqui quase 60 milhões de clientes, um crescimento de 61% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, observando pela ótica de uma empresa de crescimento, né, eles vêm entregando aqui o que eles se colocaram, né, para fazer. Quando a gente olha para o lado de receita, e aí depois eu vou mostrar um pouquinho de valuation, né, eu sempre fui um contrário a investimento em bancos digitais, por uma questão de rentabilidade, mas isso aqui não é o ponto, né? Vamos continuar olhando aqui pela métrica de crescimento. Quando a gente olha pela métrica de crescimento de receita do Banco Inter, né? A gente vê um crescimento de 130% das receitas totais no primeiro trimestre. Então, assim, tá forte, né? Um crescimento altíssimo, multiplicando as receitas. Quando a gente olha aqui para o Nubank, né, também, né, uma porrada aqui, saiu da casa dos 246 milhões de dólares para 877, crescimento de 226%. Então os dois fortes ainda no crescimento, dado aqui de CAC, né, custo de aquisição de clientes, do Banco Inter, praticamente estável, subindo 4,6%, ou seja, é o custo que ele gasta, né, para trazer um novo cliente, nada saindo do que ele vinha fazendo, né? Então, quando a gente olha para a métrica tanto do Nubank quanto do Banco Inter, eles estão conseguindo crescer como cresciam anteriormente. Bom, então do lado de crescimento, eles estão entregando o que eles se colocaram a fazer, né? Mas vamos olhar aqui para o lado do DRE, né? Do resultado ali, principalmente da última linha, né? Falando aqui de lucro líquido. Então a gente vê todos esses dados aqui, né? Mas o que importa aqui para nós é o lucro líquido, um lucro no primeiro TRI do Nubank, né, de 27,5 milhões de reais, crescimento aqui em relação ao passado, né, uma base baixa, 20 milhões de reais no mesmo período, 6,4. Mas quando a gente começa a fazer conta, né, está falando aqui de um banco que faz, né, 70 milhões de lucro nos últimos 12 meses. É um valor bem baixo. Quando a gente olha para o Nubank, né, a gente vê aqui um prejuízo, né? Nos últimos trimestres, o que ele entregou praticamente foi só prejuízo, né? 45 milhões de prejuízo no primeiro TRI de 22, de dólares, né? Quando você faz um ajustado aqui, que na minha visão não é tão ajustado, você tem um lucro, mas não consegue entregar aqui de fato um resultado, e isso aqui é um ponto importante, tá, pessoal? Como eu sempre falei, esses bancos conseguiram crescer muito,
mas crescer basicamente em cima de um público não rentável, que não está disposto a pagar. E é o que a gente vê agora, né? Nubank aqui com 60 milhões de clientes, Banco Inter com quase 20 milhões de clientes, ou seja, quase 80 milhões de clientes, né? Mais da metade da população bancarizada nossa, e não conseguindo entregar nem lucro e uma receita bem baixa, tá? Então acho que esse é um ponto principal, mas quando a gente olha para esses dados, eles não tiveram mudança do que a gente tinha em 2020 e 2021. Então assim, isso aqui não explica a queda. E onde é o ponto importante para o investidor entender nesse momento, tá? Vamos começar a falar dessa mudança que a gente está vendo na liquidez global. Taxa de juros. Então vamos colocar aqui a taxa de juros dos Estados Unidos, né? 10 anos, os títulos de 10 anos, lógico, a taxa básica deles vem subindo, né? Mas é importante olhar aqui para 10 anos, que é o balizador aqui do mercado, e o que a gente vê? É uma taxa aqui próxima a 1% ali em 2021, em meados de 2021, né? E hoje está aqui quase próximo a 3%. Então, a gente está assistindo no mundo, né, um movimento de aperto monetário, ou seja, de subida de juros, redução da liquidez. E isso aqui, esse ponto, é o ponto mais importante e que explica tudo isso. E por quê? Vamos lá. Pessoal, eu vou aproveitar, né, nesse contexto aqui de bancos, vou deixar um relatório da Levante completo com análise dos bancos tradicionais, tá? O link está aqui embaixo. Quando a gente fala do Nubank e do Banco Inter, né, eles têm algumas características em comum de empresas de tecnologia, que são o quê? Empresas que crescem muito e crescem clientes, volume, page views, não necessariamente receita, e existe uma grande expectativa de receitar, de lucrar num futuro, mas num futuro distante, né? Onde muitas vezes os bancos nem sabem qual vai ser o modelo de negócio que vai sustentar o sistema como um todo. E aí os juros baixos, né, quando a gente vive um momento de juros baixos, como a gente viu nos últimos anos, praticamente zero, e um excesso de liquidez, aquele lucro, né, aquela expectativa de lucro daqui a 10 anos, 15 anos, trazidos ao valor presente, eles valem muito. Quando você começa a ter esse movimento de aumento de juros, o lucro lá da frente ele começa a diminuir o valor presente dele. E também, né, essas empresas precisam recorrentemente de aporte de capitais. Então, assim, rodadas de investimento o tempo inteiro. E aí, quando a gente vê agora esse movimento aqui secando, né, os investidores começam a ficar com medo. Então, esse ponto aqui, que é o aumento de juros, é o principal ponto que está fazendo essas ações cair. Não é só o Nubank, não é só o Banco Inter, a gente vê outras ações de tech também, né? Vou colocar aqui para vocês. Então, coloquei aqui Bovespa, Banco Inter, Nubank e o índice Nasdaq. Então, o índice lá da Bolsa Americana, onde concentra as empresas de tecnologia, caindo quase 23% no ano. E aí, quando a gente começa a colocar empresas mais parecidas, mais intensivas aqui de tech, a gente vê um movimento ainda mais próximo, né? Então, eu coloquei aqui Facebook, caindo 41%, Amazon caindo 28%, Netflix caindo 67%, Uber caindo 44%. Então, esse movimento é um movimento global, não é um movimento local, que tem derrubado fortemente, né, os nossos ativos, né, e não os ativos deles também, do lado de tech. E aí, como eu falei, né, eu sempre fui um defensor dos bancos tradicionais porque eles são negociados a múltiplos extremamente baixos, né, e conseguem entregar um baita no resultado, como a gente tem assistido aí. Quando a gente coloca esse movimento, né, para comparar, a gente vê um movimento contrário, né, o índice subindo 7%, Itaú subindo 20, quase 22%, Banco do Brasil subindo 28%, Bradesco subindo 14%, Santander subindo 10%, ou seja, entregando aí na média aqui acima do Ibovespa e dando uma surra nos bancos digitais, né? Olha só esse movimento aqui. Por quê? Porque mesmo depois dessa queda, os bancos estão baratos? Essa é a questão importante para se analisar, né? Quedas aí da ordem de 80%. Que quando a gente começa a olhar para alguns pontos, né? Então, por exemplo, aqui, o Banco Inter é um banco que lucrou 70 milhões nos últimos 12 meses, está valendo quase 11 bilhões de reais. Nesse nível, né, ele é negociado a 150 vezes lucro, né, preço-lucro. Ou seja, é altíssimo. Se a gente for até mais otimista e falar, esse banco vai entregar 200 milhões, ele está sendo negociado acima de 50 vezes. Né? Enquanto o Itaú, Bradesco, Santander estão sendo negociados ali próximo a 7 vezes. Então, mesmo depois da queda, são negociados a múltiplos extremamente altos, que na minha visão ainda não fazem sentido. Quando a gente olha para o Nubank, né, valendo quase 90 bi, ou seja, valendo praticamente aí o que Santander, Banco do Brasil valem, não conseguindo dar lucro. Então, se a gente for otimista aqui com o Nubank, né, e colocar 200 milhões de lucro, a gente vê que o banco está sendo negociado acima de 400 vezes lucro. Então, na minha visão, esse negócio não parava em pé antigamente,
parava em pé porque tinha um excesso de liquidez e juros baixos no mundo, tá? Isso acabou fomentando essas ações, mas nesse momento, né, mesmo com essa queda, eu ainda acho que estão caros, não faz muito sentido. E esse movimento de aperto monetário no mundo, né, deve continuar, principalmente nos Estados Unidos. Aqui a gente está já praticamente logo entrando numa conversa de quando reduzir, né? A gente começou esse ciclo aí praticamente um ano antes, então estamos adiantados, mas esse ciclo, né, deve continuar no mundo e aí favorecendo as empresas de velho, né, e as empresas de tech sofrendo mais. Pessoal, como eu falei, né, tem sorteio de garrafinha em livro, né, então comentem. Entrem no meu Instagram, todos esses gráficos e tabelas estão no meu canal do Telegram e deixei relatórios sobre os bancos, né? Então quem quiser, entra aí. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e até o próximo.